está comentando o Salmo de número 10 do texto hebraico, 9 no texto 9a do texto grego. A divisão entre o texto grego e o texto hebraico nós já fizemos no programa anterior, remeto você a ele. E estamos usando aqui duas numerações, tanto quanto ao número dos salmos, quanto ao número dos versículos, nesse salmo que no texto hebraico são dois. Salmo 9, versículos de 1 a 21, e o Salmo 10, no texto hebraico, que tem 18 versículos. O texto grego juntou e uniu esses dois salmos em um só. Vamos então agora ao versículo 23, que aliás já foi citado e comentado por Santo Agostinho no final do último programa, com a palavra, o autor do Salmo 9 e 10, que é dito, versículo 1, o rei Davi. Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. Na nossa vida, muitos foram, são e serão os casos, os acontecimentos em que um malvado, presunçoso e prepotente, traz sofrimento ao infeliz. Esse que causou o mal se enche de orgulho, de vaidade, ri, zomba, tripudia, debocha, escarnece. Do outro lado, o que foi vítima padece de tribulação. Meu Deus! O mistério do mal moral que prejudica o outro. O mistério de quem se sente prejudicado, de quem foi prejudicado pela maldade de alguém, que, por sua vez, aparentemente permanece impune. É o assunto desse versículo. São João Crisóstomo, ele mesmo, ele como arcebispo, patriarca de Constantinopla, sabem quantas vezes ele precisou fugir da diocese ou ser enxotado dela? Pelo menos 2 vezes. Aliás, na última, ele acabou morrendo no exílio, porque foi expulso de sua diocese e foi banido para um lugar distante. São João Crisóstomo. Sim, ele mesmo, patriarca da capital do Império Romano do Oriente. Por isso, uma pessoa dessa, o comentário que ele faz a esse versículo, aliás, a todo o Salmo, não pode deixar de ser citado. Com a palavra, o boca de ouro. São João Crisóstomo, ajudando você a interpretar esse versículo. O profeta assume para si o papel de quem suplica e, ao rogar em favor dos que recebem injúrias, expressa também as adversidades que sobrevieram, próprias da loucura humana, de modo que quem foi atingido pelo castigo e o suplício sente dor, não suportando a prosperidade do mal. Esse suplício não é pequeno. Trata-se de uma categoria de mal intolerável. Qual? Que o pecador seja louvado nos desejos da sua alma. Ele é exaltado e admirado por algo que causa vergonha e que não convém ser conhecido. Qual poderia ser o remédio quando se elogia o mal? Isso é o que faz agora. Um é admirado porque é poderoso, o outro porque castiga os inimigos. Aquele é considerado prudente pela sua astúcia, e quando se perde a si mesmo, dizem, encontrou-se a si mesmo. Outros dizem coisas parecidas, mas nenhuma palavra sobre as coisas espirituais que há neles. Em nenhuma parte se louva quem não se envolve em negócios, nem quem ama a pobreza, mas quem vive na opulência, o traficante, o adulador e o bajulador que realiza coisas sem nenhuma utilidade. É por causa disso que chora o profeta, que o mal prevaleça, que ele seja exaltado com toda a liberdade e, o que é mais grave, que não seja censurado,
e não apenas seja louvado pelos que o fazem, mas também haja quem o exalte. São João Crisóstomo aqui atingiu, no meu entendimento, o cerne da questão. É a completa inversão dos valores. A humilhação do inocente, a perseguição dele, o mal que ele experimenta, o prejuízo que lhe causam, e ninguém se levanta para fazer justiça contra ele. É vítima dos escarnecedores que, por sua vez, por terem feito isso, riem, se congratulam, se abraçam, e ainda há os que os aplaudem, os que os elogiem. Meu Deus, é precisamente, não existe nada mais, que mais evidencie o poder das trevas. Aquilo que Jesus diz no contexto da celebração da Eucaristia, esta é a hora e o poder das trevas. Pois bem, o autor do Salmo experimentou essa situação existencial tão lancinante, que, diga-se de passagem, nós sabemos, em tantos lugares do mundo, também no momento presente, estão presentes, se revelam com tanta agudeza e causam tanta revolta. Não é fácil crer em Deus. Não, essas situações, elas são uma prova para a nossa fé. Que coisa! Não são censurados, são louvados, exaltados, e, na verdade, aqueles que são vítimas inocentes nem são lembrados, pelo contrário, são tidos como malditos. É a inversão completa da realidade. Eu diria, numa linguagem de um professor meu de teologia, é a satanização do divino e a divinização do satânico. É quando o inferno é aplaudido e o céu é horrorizado, ogerizado, rejeitado, insultado. Aqui está a situação existencial repugnante, escandalosa, que, nós sabemos, foi um ato profético para descrever a maior de todas as inversões. Qual a maior de todas as inversões? Qual foi o acontecimento da história em que os bons, na verdade, o bom com B maiúsculo, foi tratado como a escória do universo, como o abjecto de toda a criação, como o lixo, o verme, a insanidade, a loucura que precisa ser exterminada do meio dos homens. Crucifica-o, crucifica-o. E o que eu faço com Barrabás? Liberdade. Soltem Barrabás e crucifiquem esse homem. Liberdade para Barrabás e crucifiquem esse homem. Pronto. Aqui está o grau extremo, no meu entendimento, da insanidade coletiva a que pode chegar a humanidade. Pronto. Mas essa humanidade que pede, que grita, que vocifera pedindo a crucificação de nosso Senhor, não se iluda. Sou eu, é a senhora, é o Senhor, somos todos nós, viu? Nós somos essa humanidade. Oh, que mistério! Oh, que realidade verdadeiramente convulsionadora de toda a lógica. Para a fé, ela escandaliza, mas não deve ser motivo para apostatarmos, ainda que é uma provação tremenda para o crente, para aquele que crê em Deus, defrontar-se com uma situação como essa. Maxime, quando a própria pessoa escandalizada é a vítima. Sim, porque se já é duro, se já é doloroso você se condoer de um inocente, vítima da perversidade dos maus, dos orgulhosos,
dos ímpios, que se congratulam, que se abraçam, que se alegram, que se louvam, que são exaltados, aplaudidos, quanto mais quando você é a vítima, quando você foi o objeto do escárnio, da agressão, da virulência, da maldade e da perversidade deles. Ah, que prova para a nossa fé! Só Jesus Cristo a sustentar a nossa fé numa situação como essa. Está terminando esse primeiro bloco. Desejo a você que não saia daí e no segundo bloco esteja aqui conosco. Salmo 9, a partir do versículo 22, chamemos Salmo 9a. No texto grego, os salmos 9 e 10 do texto hebraico foram fundidos em um único salmo. Vamos agora ao versículo 24 do Salmo de número 9, texto grego, e o Salmo 10, versículo 3, texto hebraico. O pecador se gloria até de sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Gloriar-se do seu pecado. No meu entendimento, não existe trunfo maior para o diabo. Alegrar-se com o mal. Comprazer-se com a iniquidade. Deleitar-se com as trevas. Isso depois de ter praticado o mal contra o inocente, que é o contexto dos versículos anteriores. O infeliz é vexado, o infeliz ele passa por tribulação, o infeliz passa por sofrimento. Sofrimento que é consequente à maldade do iníquo, do injusto, do pecador, do cobiçoso. Vamos à primeira interpretação desse versículo. Cassiodoro, padre da igreja que nasceu no ano 490 e morreu no ano 585. Ele nos ajuda a aprofundar esse versículo tão desafiador. Quando a pessoa má é louvada, sente-se superior. E quando tem do seu lado um adulador, não se preocupa em se corrigir. Depois que a maldade é exaltada, o indivíduo conhecido como malfeitor chega até a ser abençoado. Tal pessoa é enganada pelos falsos aduladores e se envaidece de si mesmo com a extrema arrogância de um tirano. Isso devemos reputar como atitude típica do anticristo, que, tão acariciado pelas gangues dos seus trapaceiros, proclama-se a si mesmo como o rei da terra e até como Deus de tudo. A tática do anticristo. O anticristo, como o próprio nome diz, é aquela figura contrária a Cristo. Na pessoa de Cristo, nós temos a humildade que se encarnou, a simplicidade que foi crucificada. Nós temos o Deus grandioso que se tornou servo e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não precisava, se bem que em certas ocasiões ele não rejeitava. Ele aceitava os aplausos das pessoas. E dou um exemplo típico, a entrada dele em Jerusalém montado num jumento
Ele foi aclamado pela multidão com ramos de oliveira. Hosana ao filho de Davi. Cantavam as crianças e toda a multidão. Jesus não rejeitou isso. Ordinariamente, todavia, Jesus conhecia o coração das pessoas. Não precisava do aplauso de ninguém, pelo contrário. Em certas ocasiões, comprimido pela multidão, depois de passar o dia inteiro curando, expulsando demônios, ensinando, vamos para outras aldeias para anunciar o Evangelho, pois foi para isso que eu vim. E Jesus se retirava, chega da presença do povo. Ia rezar ou então ia para outros lugares. Os aplausos para a pessoa de Jesus não significavam nada para ele, se bem que, repito, sua entrada em Jerusalém, sendo aclamado, isso ele não rejeitou. Agora, quando o pecador se gloria até da sua cupidez, nós temos de fato uma completa inversão de valores. O que o diabo deseja? O diabo deseja que a glória que é de Deus seja dada para ele. Que o louvor que é dirigido a Deus seja dirigido a ele. Que a honra que é própria e exclusiva de Deus seja tributada a ele. E mais, que os maus cativem isso, desejem isso, que eles se alimentem, por assim dizer, do aplauso das pessoas, da bajulação das pessoas, dos encômios das pessoas. Jesus, em certa ocasião, vai dizer: ai de vós quando os homens vos louvarem. É exatamente essa situação. O pecador se gloria até de sua cupidez. Ele se sente como o quê? Superior. Quando é aplaudido pelos trapaceiros, pelos comparsas, pela sua, vou usar uma expressão forte, pela sua corja. E se sentem onipotentes, blindados, como que numa sensação de absoluta soberania, domínio, numa posição intocável, intangível, diante dos demais. E quando o ego dessas desgraças é acariciado pelo elogio, pelo aplauso, pela bajulação das pessoas, é exatamente o cúmulo do egoísmo que chega a se manifestar, e isso é verdadeiramente o que agrada tremendamente a Satanás. Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. Aqui está o interesse do diabo: ser adorado, ser elogiado, colocar-se no lugar de Deus. Pronto. E os que pertencem a ele, idem. Somente isso. Numa glória frugal, artificial, ainda que seja fingida. Sim, porque bajulador não elogia, não aplaude, não diz coisas bonitas do fundo do coração. Mas ele precisa desses bajuladores para se sentir assim, se gloriando de sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Pronto. Atingindo essa posição, foi o que o diabo tanto quis. É o que o diabo tanto deseja. Segunda interpretação. Santo Agostinho: não somos avaros somente ao tomarmos os bens alheios. Também o somos ao conservarmos os nossos com cupidez. Se merece uma censura assim aquele que conserva seus próprios bens com excesso de apego, que condenação não merece aquele que usurpa os bens alheios. Disse o Senhor: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de uma pessoa, ainda que ela esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Uma pessoa acumula muito, mas desse acúmulo, quanto ela usa para viver? Que ela pegue e retire dele, de alguma forma, pelo pensamento, o que lhe basta para viver. Então, com quem ficará o resto? Pensem bem nisto.
pois ao acumularem para viver, vocês podem acumular o que podem lhes dar a morte. Assim fala Cristo, assim fala a verdade, assim fala a própria severidade. Guardai-vos, diz a verdade. Guardai-vos, diz a severidade. Se amas a verdade, teme a severidade. A vida de uma pessoa, ainda que ela esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Acreditai nestas palavras, pois elas não vos enganam. Aqui é uma advertência severa, no meu entendimento, de Santo Agostinho, para os cobiçosos, aqueles que acumulam para si, e essa é a sua preocupação sórdida, para o seu necessário, diante daquilo que eles têm, eles usufruem apenas um pouquinho, o mínimo, sobra muito, muitíssimamente muito, e o resto vai ser usufruído por quem? Vai ser usado em benefício de quem? Jesus, em outra ocasião, vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. É a parábola do rico que derruba os seus celeiros e constrói outros maiores. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Veja quanta colheita, quanta abundância. Insensato. Nesta mesma noite lhe será reclamada a sua alma e aquilo que ele acumulou vai ficar para quem? O arremate nós já sabemos, eu disse ainda há pouco. Pois bem, o cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 30, não me deis riqueza nem pobreza, concede-me apenas o pão que me é necessário. Está terminando o nosso programa. Na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos avançando na reflexão do Salmo 10 do texto hebraico, Salmo 9, versículo 22 em diante do texto grego. Um salmo que eu considero tem temáticas profundamente atuais. Eu diria, nos ajuda a mergulhar em questões existenciais tão minhas, tão nossas.